Série D de desgraça! Sejam muito bem-vindos ao Série D de desgraça! O seu resumo da rodada da 4ª Divisão Nacional. Então, vamos aproveitar. A gente fez a live na sexta-feira. Essa semana tem live de novo para prévia da 5ª rodada. Vamos começar? Vamos começar. Grupos 1 e 2. Daniel Dalense. Pode seguir, Daniel. Beleza, pessoal? Bem, tivemos aqui mais uma rodada da Série D, 4ª rodada, né? Já que a terceira foi uma semana, uma raridade. Acho que foi a primeira vez na história que a gente teve isso. E pelo grupo 1, nós tivemos os seguintes resultados. O Gi Paraná fez 4-0 no Bragantino no Pará, resultado de certa forma. E um dos gols de Paraná foi de Watchmen, que, claro, não se escreve corretamente, mas eu tinha falado dele na prévia da Série D, pois é, ele foi lá e fez o gol de Watchmen. 4 gols de Paraná, um gol tinha que ser dele. Tivemos também o Vilhanense empatando com o Atlético Acreano em 1-1. Empate no, podemos chamar assim de clássico, né? No Acre, Talvez e Rio Branco em 0-0. E acabou agora, minutos atrás, o Fast Clube fez 4-0 no Independente. Independente é um time que é até agora o saco de pancadas no grupo. A classificação é a seguinte: o Fast aparece em primeiro lugar com 7 pontos, assim como Ji-Paraná, Bragantino e Galvez. Nós temos 4 times com 7 pontos na liderança do grupo, e ocupando as posições de classificação. Depois nós temos o Rio Branco com 6, o Vilhanense com 4, o Atlético Acreano também com 4 e o Independente com 0. Independente começando a ficar para trás. Vai ser interessante o ânimo que o Independente vai ter para encerrar essa competição. São 14 rodadas, vai chegar no segundo turno praticamente eliminado. Dessa forma, a gente tem assim, um panorama assim, bem... Não tem nenhum time se destacando. Todos os times já perderam, a exceção do Rio Branco, só que o Rio Branco mais empatou do que qualquer outra coisa. E o Atlético Acreano, que eu até havia assinalado, se não me engano, na sexta-feira na live, que é um time que tinha 3 jogos, 3 empates, empatou o 4º, então está invicto, mas também não ganhou de ninguém. Indo agora para o grupo 2, a gente teve os seguintes resultados: 3 jogos no sábado, 1 no domingo. No sábado a gente teve o Motoclube vencendo o River pelo placar de 2-0. Um dos gols do Motoclube foi de Wesley Heisemann, um nome bem exótico. Motoclube 2-0. O River está invicto. River perdeu. Aliás, todos os times desse grupo agora já tem pelo menos uma derrota. O River era um que estava invicto, perdeu. Tivemos também Juventude do Maranhão 1, Altos 2, Baré 2, Sinop 3. Eu tinha falado que Sinop não tinha vencido ainda, pois conseguiu vencer. E o Baré, que não tinha perdido ainda, perdeu só a primeira partida. E hoje, para fechar a rodada, tivemos o São Raimundo de Roraima vencendo o Santos da Amapá por 2-0. Os gols marcados por Belão e Dude, com E no final. Então já estão usando o pronome neutro, né? Não é nem Duda, nem Dudu, é Dude. Então já o pronome neutro Dude marcou o gol do São Raimundo. O nome dele, na verdade, procurando aqui, é com H, Ed Newton, com H. Aí botaram o apelido de Dude. Acho que é melhor chamar de Dude mesmo, né? Tá até mais na mão. Então, a classificação do grupo é a seguinte: o Altos lidera com 9 pontos. O Altos, vamos lembrar que ele estreou perdendo em casa do São Raimundo de Roraima, depois só ganhou. O São Raimundo de Roraima tem 7 pontos em segundo lugar, assim como o River do Piauí também com 7 pontos. A gente tem mais abaixo o Baré em quarto com 5, o Juventude, o Motoclube com 4 pontos, o Sinop com 3 e o Santos Amapá também com 3. Lembrando que o Motoclube e o Sinop tem um jogo a menos, jogo adiado, que era a final do Campeonato Maranhense, então decidiram adiar a partida entre Motoclube e Sinop. Então, esse grupo, assim, a avaliação que eu faço é que a gente tem o Altos, o São Raimundo de Roraima, o River, e acredito eu, o Motoclube, que sejam os times que tenham maior possibilidade aí de classificação, são os times que estão mais se destacando, mostrando um pouco mais de força. Então, os panoramas dos grupos 1 e 2, basicamente, é esse. Muito bem. Seguindo os grupos, então. Vamos lá. Grupo 3, grupo comigo aqui. O América de Natal finalmente ganhou. 4 partidas, primeira vitória, bate o Afogados. Alô, Douglas, alô, torcedor do Galão, olha o Afogados aí, ó. O América de Natal bate o Afogados por 3-1. O Wallace Pernambucano
marca um gol, dá uma assistência, gols também de Rondinelli e André Krobel. Então, favoritos, né, um dos maiores times da Série D, finalmente vence na Série D. Além desse jogo, o Salgueiro continua invicto, ao contrário do Globo, que já havia perdido da rodada passada. Mas no confronto dos líderes, 0-0 no Cornélio de Barros. Esses jogos que foram no sábado, aí hoje, domingo, tivemos um Campinense 1, Floresta 1, um jogo que, pelo que eu li aqui, Floresta dominou, perdeu um pênalti aos 11 minutos, que o goleiro Valdson pegou, batido por Flávio Torres. Aí, primeiro tempo terminou 0-0 e tal. O Campinense abriu o placar com o Jobson de cabeça e, aos 8 minutos, 7 minutos depois, Deizinho faz... Não é Deivinho, é Deizinho. Então você que ouve Deivinho, só lembra. Deizinho empata para o Floresta. E no último jogo do grupo, o que talvez para mim seja o pior time do grupo, finalmente ganhou. O Atlético Cajazeirense bate o Guarani de Sobral por 1-0. Aqui o resumo rápido, direto do Globoesporte.com. O atacante Pachu meteu o único gol. Plasticamente muito bonita, com um chute de pé direito no ângulo, sem nenhuma chance de defesa para o Guarani de Sobral. Então o Trovão Azul tem sua primeira vitória na Série D. E como ficou o grupo? Vamos lá. Não mudou no confronto dos líderes. O Globo continua com 7 pontos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Salgueiro, que tem um jogo a menos, porque o Guarani de Sobral teve uma explosão na pandemia, na primeira rodada, né? Também 7 pontos. O Afogados, alô, torcida do Galão, tem 6. E o América de Natal ganha 3 posições, sai de 7º para 4º com 5 pontos. O Campinense também tem 5, mas tem um saldo pior. Não, tem menos gols marcados que o América de Natal. O Floresta tem 5, mas tem saldo pior. O Atlético Cajazeirense e o Guarani de Sobral empatados com 3 pontos, empatados todos os critérios. Os critérios fáceis, né? Eu não vou procurar aqui cartões amarelos e cartões vermelhos, né? Mas o Guarani de Sobral tem um aproveitamento melhor, até porque só jogou 3 partidas, o Atlético jogou 4. E no grupo 4? No grupo 4, Alexandre marca o gol da vitória do Coruripe. O gol de Alexandre aos 41 minutos do primeiro tempo deu os 3 pontos ao Coruripe. Coruripe que 100% em casa e 0% fora de casa. O Jaciobá, que tomou 2 cacetadas em sequência, tomou aquele 7-0 do América de Natal, estava tomando 2-0 do Itabaiana, mas empatou o jogo. O Itabaiana fez 1-0 no final do primeiro tempo. Birunguetá, não me pergunte porque o nome do cara é esse. Caetano passa para Caetano, que devolve, e Birunguetá mete o gol. Nome ridículo, mas vamos lá. Aos 33, Thiago Santos marcou. Aos 34, Luciano marca para o Jaciobá. E aos 34 de novo, Cláudio marca. Então foram 3 gols em 2 minutos no jogo. O jogo estava 1-0, termina 2-2, segundo ponto Jaciobá. E o cheio de Covid Conquista perde em casa do Potiguar. Abriu 2-0 no primeiro tempo, gols de Fagner e Luiz Henrique. Já no segundo tempo, Romeu fez 2, Lucas fez contra e o Wilson fizeram os gols do time Potiguar. Do time do Potiguar, que ia ganhar a primeira na competição. O time ainda não tinha feito gols no campeonato. Foram os primeiros gols dele. Os primeiros gols dele na competição. Conquista aqui, fica com saldo negativo, mas que tem o terceiro melhor ataque aqui do grupo. E tem um jogo atrasado. O Central, que ainda está invicto, pega o ABC, que ainda está invicto. É a única coisa que tem de igual com os dois. O ABC ganhou 2 partidas, empatou 1, o Central empatou 3. Então vamos lá, vamos com um resumão. O ABC tem 7 pontos na liderança, joga na terça-feira contra o Central no Frasqueirão. O Conquista tem 6, saldo de -2 e 5 gols marcados. O Coruripe tem 6, saldo de -2 e 2 gols marcados. O Itabaiana tem 6, só que só tem 1 vitória, os outros 2 têm 2 vitórias. O Potiguar de Mossoró tem 5 pontos. O Frei Paulistano tem 4. O Central tem 3 empates, tem 4 gols feitos, 4 sofridos. E o Jaciobá
foi a 2 pontos. Então, vamos para aquele momento muito bom. Vamos lá, Douglas. Com o berrante do infelizmente. Agora a gente vai falar do futebol rural, a gente vai falar do futebol cocoricó, a gente vai falar dos nossos queridíssimos e amados grupos 5 e 6, né? Grupos que presenciaram uma rodada de meio de semana e essa rodada final, surpreendentes em alguns pontos, e aqui nós vamos destacar a quarta rodada, né? Porque a terceira a gente acaba esquipando ela, porque ela ocorreu numa realidade durante a semana. No grupo 5, né, a gente teve a partida, a gente teve a Goianésia, né, Goianésia que manteve a sua liderança, apesar do empate com a Aparecidense. É um grupo que está muito equilibrado, né, e o próprio jogo da Goianésia com a Aparecidense, das informações que eu tive, foi um jogo onde quem perdeu foi o Sport, porque em termos de competitividade o que foi entregue foi nulo, mas a gente não pode zombar do esforço de quem se entrega, mesmo correndo para todo lado e não conseguindo fazer um jogo bom, pelo menos os caras se esforçaram. Perdeu a oportunidade de Goianésia de dar uma desgarrada num grupo equilibradíssimo, só que não fez tanta falta, porque o Operário de Várzea Grande, que teria a oportunidade de chegar e assumir essa posição, fez o favor de perder para o Vitória, que não tinha ganho de ninguém, e perdeu saindo na frente, jogando em casa. Então, heróico Vitória do Espírito Santo, venceu por 2-1 de virada, lá no meio do Pantanal, no coração do Brasil, né? Foi o time de Várzea Grande, foi contra o Vitória, veio com Juma Marruá e o caramba, mas não adiantou. O time do Vitória foi valente, virou o placar, né? Saiu atrás, saiu em desvantagem, foi para cima e conseguiu, até num gol muito difícil, né? Um gol que saiu na transpiração mesmo. E aí a gente teve a vitória, a primeira vitória do Vitória. Vitória que até agora tinha só perdido, ganhou. E melhorou um pouco a sua situação, já que estava muito para trás. O equilibrado que do primeiro para o oitavo, a gente tem uma diferença de 4 pontos. Então, basicamente está nivelado. Né? Se por cima ou por baixo, a avaliação eu não vou fazer. Na outra partida da rodada, a gente teve a vitória da Norusca, do Richardson, né, que formou o combo, a Real Noroeste, que ganhou de 2-1 do União Rondonópolis, recebeu a União Rondonópolis, venceu essa partida. Foi importante porque a equipe não estava na sua melhor forma, tinha vindo de derrota no meio da semana, então precisou de um empate para poder recuperar essa moral. Começou bem, teve um bom empate, teve essa derrota no meio da semana inesperada, mas conseguiu de fato se estabelecer e trazer um bom resultado. Empata na liderança com a equipe do Goianésia. Né? Na outra partida da rodada, a gente também teve outro empate, dessa vez empate entre o Águia Negra e o Goiânia. Né? No ninho da Águia, a partida ficou em 1-1. Esse resultado foi um resultado ruim para os dois, porque também 2 times que perderam a oportunidade de assumir a liderança, porque resolveram dividir os pontos. Né? No cômputo geral, né, ficou assim a formação da tabela. A gente tem o Goianésia e o Real Noroeste empatados com 7 pontos na liderança, o Operário de Várzea Grande e Águia Negra com 6 pontos, e logo atrás, coladinho, Goiânia com 5, Aparecidense também com 5, União Rondonópolis com 4 e o Vitória com 3. E assim, tá tudo em aberto. Eu acho que até o próprio Vitória, que na primeira partida perdeu um jogo que poderia ter ganho, é o pior time da chave, tá só a 4 pontos da liderança, então tem muita condição de chegar. Eu confio na capacidade do que eu vi. Na próxima rodada vai ter o clássico capixaba, se é que dá para falar nisso, entre Real Noroeste e Vitória. Do mesmo jeito que a gente vai ter Goiânia contra Goianésia, a gente também vai ter Aparecidense e Águia Negra, e União Rondonópolis e o Operário de Várzea Grande. Tudo isso no sábado, às 15, às 16 e às 17 horas, os jogos. E assim, vai ser uma rodada vai definir bastante as coisas, porque
dependendo dos resultados, dos encaixes, a gente vai ter vamos dizer assim, uma avaliação melhor do relevo do grupo. Porque até agora nós temos 4 rodadas e tudo ainda em aberto, uma diferença muito pequena entre o primeiro e o último colocado. Quer acrescentar alguma coisa? Alguém aí, Thiago? Não, só para não. A gente vai comentar sobre esses jogos da próxima rodada na sexta, só lembrando. Beleza. Do grupo 6, que é o grupo mais mineiro que existe, mas mineiro não há, não tem mineiro na liderança. Né? O grupo 6, nós temos o arrasador, nós temos o Verdão do nosso amigão Guilherme, o Gordoctor, que arregaça e está com 12 pontos. Né? Um time que está com 12 pontos, está ganhando de todo mundo, saldo de gols de 8. Gente, o Gama não pertence à Série D. Está difícil competir com o Gama. O Gama está fazendo um desperdício. A gente tem visto muitos jogos ruins na primeira divisão. Eu acho que o Gama poderia ter esse tapetão educativo para poder trazer entretenimento. Porque este final de semana, no Bezerrão, enfiaram 5 aqui, ó, 5-1 na Caldense. A Caldense que, porra, a gente espera tanto, porque é um time que eu até tenho simpatia, mas não vai ser esse ano. Teve o problema da Covid. Aí, quando o problema da Covid perceberam que o time era ruim com ou sem Covid. E agora o time tem penúltimo, leva de 5. Difícil a situação da Caldense. Eu acho que já não é caso de jogar toalha, porque a Série D é generosíssima, tem muita rodada, mas já está a 7 pontos da zona de classificação e eu não vejo reação no futuro. Tomou de 5-0, o Gama jogou com muita propriedade, né? Da mesma forma que foi muito competente para vencer o Brasiliense no Clássico, da mesma forma que foi muito inteligente para vencer o Vila Nova aqui em Minas Gerais, também, e vencer o Vila Nova aqui é complicado. O Vila Nova é ruim, mas a sede, né, o Castor Cifuentes, é um caldeirão. E agora eles vão lá e enfiam 5 na Caldense. É um time que está muito bem e eu confio que talvez seja um dos favoritos ao acesso. Né? Na outra partida a gente teve um jogo em que o Atlético de Lagoinhas foi muito digno, empatou em 1-1 com o Brasiliense fora de casa, na boca do Jacaré. Foi um jogo onde o Atlético foi valente, jogando uma temperatura sobre-humana, que não deve ser surpreendente para eles, mas Brasília é o lugar que deve fazer mais calor por metro quadrado mais quente do mundo, antessala do inferno. E mesmo assim, foram lá, jogaram de forma digna e trouxeram para casa um empate. Né? Um calor de quase 40 graus às 3 horas da tarde, tem que ter bola de aço. Né? Na outra partida da rodada, a gente teve a vitória do Bahia de Feira sobre o Palmas. O Palmas é o companheiro da Caldense ali, né? Ficou os dois, igual coroinha na frente da procissão, revezando para ver quem segura a vela. Porque os dois segurando a lanterninha. O Palmas também é outro time que é muito fraco, Tá? É até feio falar isso, porque teve problema de Covid e tudo, mas não é um time que falha em muitas coisas. Né? É um time que cede gols com muita facilidade. Perdeu até de 1-0 apenas, mas mesmo assim é complicado, porque está perdendo jogando ponto fora em casa. Então é um time que também eu acho que já vai se despedindo da competitividade. Né? Vai estar no grupo, pode causar um problema, mas está zerado, a 7 pontos da zona de classificação, então bem difícil a situação deles. E no jogo dos mineiros, né, no jogo dos tropeiros, a gente teve no Castor Cifuentes o Vila Nova decepcionando mais uma vez seu torcedor, como é de costume, né? O torcedor mais corneta, até o torcedor mais desiludido, o Vila Nova, sempre trazendo esses resultados incríveis. Empata com 2-2 com o Tupinambás. O Tupinambás é ótimo, porque estava fora de casa, precisava de um resultado para poder ainda se manter na segunda colocação ali, para poder se solidificar, abrir uma certa distância do Brasiliense, que está em quinto. Abriu uma rodada de diferença, né? Está 8-5. E foi um jogo onde o Tupinambás foi melhor que o Vila Nova, tá? Foi um jogo que a gente não teve muitas atrações, apesar de ter sido um 2-2, né? Mas o time de Juiz de Fora sempre teve a iniciativa, foi o time que teve na frente do placar em todas as vezes, o Vila Nova nunca teve na frente, e aí precisou do time do Vila Nova reagir, e aí num resultado que para eles fica sendo como se fosse uma vitória,
um empate conseguido aos 44 minutos do segundo tempo, que foi praticamente para o Vila Nova uma salvação, em casa, jogando pior. Então, vamos dizer que eles roubaram esse resultado, né? Contando com tudo isso, né, a gente tem a tabela, a gente tem o Gama avassalador com 12 pontos, 8 de saldo, 100% de aproveitamento. Incrível Gama. Em segundo, vem o Tupinambás que está também muito bem, é um time que é muito bem treinado, está no Campeonato Mineiro, fez o Campeonato Mineiro, considerando suas expectativas, é um time bacana, foi na cara e na coragem, vacilou, lógico, né, podia ter ganho, mas de qualquer jeito, um empate fora de casa também é um bom resultado. Vem perseguido de perto pelo Atlético, pelo Boinhas com 7 pontos, né, pelos dois baianos. E o Bahia de Feira, que também tem 7 pontos. Fora da zona de classificação vem o Brasiliense, que cedeu o lugar no top 4 para o Bahia de Feira. O Vila Nova com 4 pontos. E aí a gente tem os dois, né, os coroinhas da procissão, já vou dar esse nome para eles, porque estão sempre segurando a velha lanterninha. E Caldense e Palmas se revezando em último dessa vez. A Caldense está em sétimo, Palmas em oitavo, mas tudo pode, entre esses dois, tudo pode mudar. Tanto o Palmas pode ficar em sétimo, quanto a Caldense em oitavo, como a Caldense em oitavo e Palmas em sétimo. Mais nada, essas são as possibilidades. Abraço, galera! Então vamos matar, né? Vamos pro Sul Maravilha. Richard, mata aí os grupos. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite ao meu telespectador. Eu quero abrir essa primeiramente com um monólogo, né? Um pequeno monólogo que eu quero falar que o futebol paranaense está de parabéns. O futebol paranaense, nesse momento, tem 2 das 5 piores defesas da Série D. Com destaque para o grande Toledo, que sofreu 18 gols até agora na Série D. Parabéns ao Toledo, o time de vocês é muito bom. E vamos falar justamente do Toledo. Toledo, que hoje no estádio 14 de dezembro, em Toledo, estádio 14 de dezembro, que hoje eu pude reparar, tem uma faixa bem grande, assim, escrito vice-campeão paranaense de 2019. Deve ser a maior glória do clube em toda a sua rica história, né? Tá lá a taça, campeão da taça Barcímio Sucupira. E o Toledo tomou 6 da Ferroviária. Eu confesso, assim, eu não ia ver esse jogo, mas aí acho que a gente tava conversando ali pelos grupos do WhatsApp, acho que o Dalense mandou pra mim. Gol do Toledo 1-0 na Ferroviária. Opa, pode ser que seja interessante esse jogo, né? Que nada, meu amigo, foi um atropelo, foi um regaço da Ferroviária. Ferroviária meteu 6-2, não tomou conhecimento do Toledo. O primeiro tempo já acabou 2-1 pra Ferroviária. A Ferroviária vira o jogo ainda no primeiro tempo. Logo aos 2 minutos do segundo tempo já faz o terceiro. Os dois primeiros gols da Ferroviária foi do glorioso Bruno Mezenga. O terceiro foi do Matheus Salustiano. Daí emenda logo o quarto com o Felipe Matheus, o quinto com o Thiago Marques e o sexto também com o Thiago Marques. O Toledo ainda desconta ali no finalzinho com o glorioso Mariotto, mas não deu, né? Toledo mais uma vez sofre uma goleada, já tinha sofrido uma grande goleada pro Mirassol, tinha tomado 6 do Mirassol, né? E volta a tomar 6. Certamente, na minha opinião, pelos jogos que eu vi, o Toledo provavelmente é o pior time da Série D, sem dúvidas nenhuma. E os números falam por si só, né? Toledo é um dos piores ataques da Série D e a pior defesa disparado. Vamos falar também dos clubes do Rio, que estão fazendo bonito, ao contrário dos clubes do Paraná. Vamos falar da Lusa, da Portuguesa do Rio, que foi lá, que venceu o glorioso Nacional de Rolândia por 3-1 em casa, no estádio Luso Brasileiro. Os gols foram de Douglas Pires e Adriano, 2 vezes o atacante Adriano foi lá e meteu 2 no glorioso Nacional. Nacional ainda descontou ali com o grande Edson Edmar, mas ficou nisso, 3-1 Portuguesa do Rio que entra no G4 com esse resultado. Teve também em Moça Bonita, né? Um clima gostoso de Moça Bonita, como sempre, né? Moça Bonita, que é conhecido como um dos estádios mais frescos do futebol brasileiro. Todo mundo ama jogar lá, o clima é muito ameno, muito gostoso para praticar o futebol. E terminou 2-2 com a Cabo Friense.
confronto ali de conterrâneos, né? O Bangu que vem fazendo bonito nessa Série B. Bangu, ele, num jogo bem corrido, acabou frente, abre o placar logo no começo do jogo com o Gama, o atacante Gama. O Bangu empata ainda no primeiro tempo com o Sampaio e vira ainda no primeiro tempo com o Gabriel Gomes. E daí no finalzinho do segundo tempo a Cabo Friense consegue um pênalti e Gabriel Lopes converte e faz o 2-2. Termina em um ponto para cada lado. O Bangu que assume a vice-liderança desse grupo e a Cabo Friense vem logo atrás com o mesmo número de pontos. Só perde ali nos critérios na questão do saldo de gol. E daí a gente teve outro confronto horroroso envolvendo o futebol paranaense, que foi Cascavel e Mirassol 0-0 no Estádio Olímpico Regional. Mirassol que eu vou te falar, hein? Tem dinheiro, tem treinador ali de Série A, digamos assim, que é o Eduardo Batista, mas até agora não engrenou na competição. Empatou só em 0-0 no Estádio Olímpico Regional em Cascavel e perdeu a chance de assumir o G4. E o panorama do grupo, né, por enquanto, é o seguinte: o Ferroviário com 8 pontos em primeiro lugar. Tem um saldo muito acima, muito por causa do resultado de hoje, né? Esse 6-2. O Bangu logo em seguida, também com 8 pontos. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E nenhuma derrota, perdão. Cabo Friense também. 4, mesmo estado, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Portuguesa do Rio vem ali também atrás, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E daí vem Mirassol com 5, Nacional de Rolândia com 3, o Cascavel com 3 e o glorioso Toledo com 0 pontos e essa campanha horrorosa que o Toledo faz na Série D. Vamos ao grupo dos meus catarinenses, do futebol catarinense, o melhor futebol do sul do país, diga-se de passagem, que não vem fazendo bonito na Série D, né? Vamos primeiro abrir o jogo do sábado, Marcílio dia 0, Novo Horizontino 0, o jogo no Gigantão das Avenidas em Itajaí, estreia do Vaguinho Dias sob o comando do Marcílio, na segunda passagem deles pelo clube, um 0-0 assim, bem movimentado pelo que eu vi. Marcílio Dias criou bastante chances, acabou errando ali no último passe. O Hélio Paraíba ainda chegou, perdeu um gol sem goleiro, coisa horrorosa. E o Marcílio Dias empata em 0-0 e começa a se complicar na competição. Apesar que a gente ainda tem 10 rodadas pela frente, né? Mas começa a desgarrar ali do pelotão de cima. A gente tem uma surpreendente vitória do Tubarão no estádio Domingos Gonzalez, no sul de Santa Catarina. Vitória por 3-0 sobre o time reserva do São Caetano. São Caetano que botou o time reserva nessa partida por estar na final do Paulistão de Série A2. Os gols foram marcados por Eduardo Meurer. O Domingos, aquele Domingos, fez um gol contra nesse jogo, coisa horrorosa. E o Alex Nemetz ainda fechou o caixão no final do segundo tempo. Um gol de pênalti. O Tubarão foi lá e arranca seus primeiros pontos nessa Série D, né? Já o Joinville, pois é, né, Joinville? Perdeu a chance de entrar no G4. Perdeu pro Pelotas na boca do Lobo. Vitória por 1-0 do Pelotas. Assim, um jogo bem amarrado, assim, bem... o Joinville foi até melhor durante o jogo, mas o Pelotas consegue um pênalti ali no meio do segundo tempo. E o Juliano bate, converte, não deixa a chance escapar e faz 1-0. E agora a grande surpresa da rodada. Caxias 1, São Luís 2 no Estádio Centenário. Um jogo que eu particularmente ouvi. Cara, foi um atropelo do Caxias. O Caxias martelou o jogo todo. O Caxias deu umas 22 finalizações no gol. Mas o São Luís, bem armado defensivamente, conseguiu 2 gols em contra-ataque. Abriu 2-0, o Caxias ainda diminui ali no segundo tempo. Mas não deu, ainda martela bastante, busca o empate, mas não conseguiu chegar ao empate. E perde em casa. Um resultado frustrante para o time do Caxias, que, repito, na minha opinião, é o time que hoje melhor joga futebol na Série D. Mas mesmo assim, o Caxias é líder do grupo com 9 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. Em seguida vem o Novo Horizontino com 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O Novo Horizontino está invicto na série D.
A gente tem o surpreendente São Luís de Juí, com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A gente tem o Pelotas, que tem um grande aproveitamento de duas vitórias e 2 derrotas. A gente tem o Joinville, o Jack, com 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Tubarão vem logo em seguida em sexto com 3 pontos, apenas 1 vitória e 3 derrotas na competição. Marcílio, nosso querido marinheiro, não venceu ainda na competição, né? Ainda tem um jogo para se fazer. Na próxima terça-feira vai a São Caetano do Sul enfrentar o São Caetano, um jogo que, particularmente, se o Marcílio pensa em ter melhores retornos, encostar no pelotão de cima, precisa vencer esse próximo jogo. E o São Caetano, né? São Caetano que... Eu não sei se o São Caetano largou a Série D, não sei se o São Caetano acha que não compensa disputar a Série D. Ainda teve o imbróglio que o São Caetano não queria disputar a Série D, né? Quase se dá a vaga, enfim. Só confirmou presença de última hora. Mas acontece que o São Caetano vem botando times reservas nas últimas rodadas e se encontra apenas com 1 ponto na competição. 1 empate e 2 derrotas. E é isso. Esse foi o panorama dos nossos queridos clubes do Sul. Que a gente pode até estar comentando em off, pode reparar que esse ano não tem nenhum time que empolga, fora o Caxias. Acho que talvez o Bangu, os clubes paulistas ali também não estão muito bem, mas obviamente Série D tem muita rodada ainda pela frente, tem muita bola para rolar ainda a decorrer da competição. Vai que é tua, meu host. Montei no peito, finalizei, a bola foi parar lá no outro estádio. Bora nós. Só para passar aqui rapidinho, os jogos adiados e os jogos atrasados vão rolar no meio da semana. Na terça-feira, 7 horas da noite, São Caetano e Marcílio Dias, jogo adiado da terceira rodada, né, Richard? Que esse é o seu grupo. ABC e Central, jogo dessa rodada. E Moto e Sinop, jogo da rodada passada, na quinta-feira, 7h30. ABC e Central, terça-feira, 8 horas da noite. Eu não me comprometo a assistir o jogo todo, porque é no horário do jogo do Vitória. Aí no segundo tempo eu vou assistir. Mas é isso. Então, sexta-feira nós vamos falar desses 3 jogos adiados, comentar rapidinho em cima e vamos fazer a previsão da rodada de número 5. Então, Daniel, Richard, Douglas, muito obrigado pela ajuda e lembrando sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala galera, passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @infelizmentefc. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho, lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.